Salve Juventude Sentinela, paz e fogo, uma ótima abençoada noite a cada um de vocês e que o Espírito Santo possa nos conduzir nessa primeira formação em especial para Jesus Araguaia. Lembrando que essa formação não é específica somente para quem vai em Jesus Araguaia, mas ela vai ser muito produtiva, com fé em Deus, para todos que sonham em ter uma juventude missionária em sua cidade, em seu grupo de oração, que sonham em ter uma juventude missionária atuando e transformando o mundo. É com muita alegria, então, que a gente se faz presente e que a gente pode, enfim, dizer que, com a graça de Deus, o Jesus Araguaia começa agora. Então, fica firme, vamos junto, que Deus tem muito para falar conosco nessa noite. De forma especial, a gente é chamado a partilhar um documento, mas eu peço que nós não possamos nos prender a este primeiro documento. A gente vai compreender um pouco do processo histórico ao qual o conduziu toda a formação, mas que nós possamos atualizar, olhando para a nossa vida, olhando para o nosso cotidiano, olhando para os nossos grupos e olhando o que Deus espera de nós e o que Deus tem dito no Ministério Jovem. Tenho a plena convicção de que enquanto eu estudei, que enquanto eu preparava e colocava na presença de Deus toda essa formação, eu pude ver completamente grandes sinais de Deus, em especial para o Ministério Jovem, em especial no que nós trabalhamos em Jesus Araguaia. Então eu peço que, primeiramente, não fiquem presos à antiguidade, não fiquem presos ao que está falando, porque com a graça de Deus tudo será novamente atualizado. Então, dou também nesse momento, você que está chegando aqui agora, toda a liberdade para colocar a sua pergunta, colocar a sua ponderação, a gente vai fazer de uma forma bem pautada, bem conduzida, bem tranquila, para que todo mundo possa ter acesso, possa ter a sua dúvida tirada, possa dar também uma palavra, um testemunho. Não tenham receio de em algum momento você parar, soltar a sua palavra, soltar a sua mensagem, soltar o seu testemunho, seja o que for, porque a gente está aqui não num ato unilateral, mas nós estamos aqui em partilha mesmo. Então, antes de começar, vamos pedir a intercessão do nosso Padre Pio aqui presente conosco, que ele possa interceder por nós, possa interceder por esse Jesus Araguaia, possa interceder pela vida de cada um, em especial pelo Ministério Jovem Estadual, presente em cada uma das dioceses, que tudo possa conduzir. E que nessa oração também nós possamos clamar ao Espírito Santo, que ele possa vir nos conduzir, nos guiar e nortear todo o nosso empenho e serviço nessa noite. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, para você que está chegando agora, já estou vendo aqui a movimentação da Luciene, Diocese de Tumbiara, do Thiago Rosa, aqui da Arquidiocese, da Geisiele, que é lá da Diocese de São Luís, da Núbia também, minha prima também. Bem-vinda, Núbia. Uma alegria no coração enorme tê-los nessa preparação. Enfim, a gente já pode olhar para o amanhã e já ter a plena convicção que o Jesus Araguaia está a pleno vapor, que está começando e que tem muito a ser realizado. Para você que está chegando, quero mais uma vez frisar, essa é a primeira etapa de formação de Jesus Araguaia, o primeiro módulo de aprendizado, e ter a convicção de que muita coisa boa vem por aí. Nós estaremos trabalhando nessa noite sobre uma exortação apostólica escrita por Paulo VI no ano de 1975, que vem tratar sobre o anúncio do Evangelho. É uma alegria ter a presença de vocês e vamos junto. Não tenha, mais uma vez eu digo, receio de nenhum momento fazerem alguma pergunta, não tenha receio de momento algum você soltar uma palavra, um testemunho, porque a gente está aqui para aprendermos juntos e fazermos disso uma grande partilha. Então, como eu disse, nós vamos trabalhar sobre o documento do anúncio do Evangelho, escrito pelo Papa Paulo VI no ano de 1975. O que foi esse documento? Meus irmãos, no ano de 1974, num contexto de pós-sínodo, como assim pós-sínodo, Rafael? É porque no ano de
73, 74, os bispos do mundo estiveram reunidos no sínodo para tratar da evangelização. E qual era a necessidade daquele momento de se trabalhar a evangelização? O que o mundo passava, o que o mundo vivia, o que acontecia no mundo naquele instante que fazia tão necessário a evangelização? Meus irmãos, o mundo passava por grandes transformações. A gente tinha o ápice ali da revolução sexual, que acabou impactando negativamente toda a estrutura familiar ao redor do mundo. A gente está ali passando também por uma explosão também dos meios de comunicação, no qual a televisão principalmente também ganhou um grande impacto. O fenômeno da globalização se tornava cada vez maior e era um mundo completamente em transformação. É como se a igreja olhasse para dentro de si e enxergasse as necessidades de transformação interna para que o mundo fosse atingido pelo amor de Cristo. Então, definitivamente, a igreja se atentava para um novo contexto global. E é muito interessante que a gente vai compreender ao longo dessa noite que o que a igreja trabalhava é atualizado novamente nos dias de hoje. Muita coisa que a igreja já abriu seus olhos, e isso para mim, ao meu ver, é uma confirmação do Espírito Santo, já era um sinal de grandes coisas que estariam em transformação e que acarretariam em consequências no dia de hoje. É o que a gente vai perceber. E o mais bonito desse documento, então, é que ele traz uma mensagem central muito importante para nós. Ele traz uma mensagem central de convocação e de responsabilidade. Como assim, Rafael? Meus irmãos, todos nós, a partir do momento em que somos igreja, somos responsáveis pela evangelização. Todos nós somos chamados a termos um plano de vida pautado em levar a salvação de Cristo a toda a humanidade. A mensagem central desse documento, e se a gente compreende toda a realidade pós-Concílio Vaticano II, que havia ocorrido há mais ou menos 10 anos antes, a gente vai chegando à conclusão que o leigo começa a tomar um espaço especial dentro da igreja. A gente começa a perceber que os leigos começam a ter uma nova abertura, uma nova atuação, uma nova forma de ação dentro da igreja. E então, esse documento é, antes de mais nada, um grande chamado para que todos nós sejamos protagonistas de uma evangelização. E também outra mensagem muito impactante do documento, essa exortação apostólica, é o anseio pela chegada do anúncio do Evangelho ao coração do homem contemporâneo. A gente vai ver ao longo da formação que a igreja já estava abrindo seus olhos aos problemas que a sociedade teria por estar se afastando de Cristo. A igreja, a gente começa a perceber que já estava ali prevendo e se antecipando a todos os problemas, e um fácil de destacar é a destruição da família, a destruição dos valores familiares e também todos os problemas relacionados à família que nós estamos vivendo hoje. É como se a igreja já estivesse se antecipando a todas essas problemáticas e já alertando ao mundo, falando, olha, sem Deus tudo vai dar errado. Sem Deus a humanidade vai viver um processo enorme de frustração. Então, ao longo dessa nossa noite, dessa nossa formação, a gente vai compreender todo esse processo que a igreja estava ali se precavendo e se atentando e alertando e avisando a todo mundo. Então, de uma certa forma, nós somos chamados a compreender isso nessa noite. Antes da gente aprofundar o primeiro capítulo, são 7 capítulos que o Papa Paulo VI escreve para nós, mais uma vez eu digo que é o resumo de um sínodo que houve ali um ano antes, que reuniu todos os bispos do mundo para trabalhar sobre evangelização. Então foram escritos em 7 capítulos. Eu vou além. Não é somente um resumo. É um resumo? É, mas não é somente um resumo. É a própria ação do Espírito Santo no seio da igreja. Tem essa convicção, jovem, nessa noite. Então, eu havia dito que todo documento, toda essa exortação apostólica tem 7 capítulos, e o primeiro dele trata de
Cristo evangelizador a uma igreja evangelizadora. Rafael, como assim? O primeiro capítulo vai abordar de forma especial o anúncio feito por Cristo. E o próprio documento define Cristo como o maior evangelizador que já passou pela face da terra. E acho que ninguém vai ter dúvida disso, porque Cristo tinha uma metodologia extremamente fantástica, né? Cristo tinha toda a capacidade de pegar o cotidiano do qual a pessoa estava submetida e com essa palavra tocar o coração do homem. Então, meus irmãos, nós somos chamados a sermos então esses imitadores de Cristo. Se Cristo foi o grande evangelizador, nós, como cristãos, portanto, aqueles que seguem a Cristo, temos chamados de levar em nosso coração essa palavra de Deus. Nós somos chamados a trabalhar essa sinceridade da verdade, que é o Evangelho, para tocar o coração do homem, para fazer com que nós atinjamos aquelas pessoas que estão aflitas, necessitadas, esperando um sinal de salvação, esperando um sinal de amor. Então, como Paulo dizia em seus escritos, em suas cartas, não é simplesmente uma graça que me põe uma honra, um título, ser um evangelizador. Muito além. Evangelizar é uma obrigação. Se a igreja é cristã e Cristo foi o maior missionário, o maior evangelizador que já existiu e tinha uma metodologia toda fantástica, nós também somos chamados a sermos esses evangelizadores. Então, fica muito claro, é muito oportuno para nós compreendermos essa noite que, meus irmãos, evangelizar não é uma graça, não é, eu sou um agraciado por Deus, não é algo muito bom que aconteceu na minha vida, olha só, sou um evangelizador. Não, muito pelo contrário, é uma obrigação que cabe a cada um de nós e é uma obrigação da qual nós não podemos fugir. E como fazer tudo isso, como seguir diante de tudo isso, a gente vai aprendendo ao longo dessa noite, mas preciso que fique bem claro em nossos corações. Cristo foi o maior evangelizador que já existiu. Cristo, através da sua metodologia, da sua didática, dos sinais visíveis que ele também era capaz de fazer pela força do Espírito Santo, foi o maior evangelizador que existiu. E é em Cristo que nós devemos buscar essa maneira de evangelizar, e é um pouco do que nós vamos aprofundar nessa noite. Então, quando nós nos colocamos como igreja, a gente pode perceber que a gente vai tomando um aspecto missionário. Surgem comunidades que se atualizam em torno da evangelização. Surgem comunidades, portanto, que geram um novo meio de vivência, um novo meio de fé. A partir do momento em que a igreja se assemelha a Cristo, portanto, ela vai percebendo o seu aspecto primordial de evangelizadora. A partir do momento em que eu me reconheço como igreja, que eu dou os meus primeiros passos de fé, eu me reconheço como um cristão, eu vou assumindo o meu papel de evangelizador. É por isso que esse documento vai nos dizer que é impossível evangelizar sem a igreja e, mais ainda, é impossível evangelizar contra a igreja. Simplesmente não há evangelização fora da igreja, não há evangelização fora do seio de Cristo, porque se é um mandamento que Cristo impõe e é um mandamento que é aqueles que o seguem, a partir do momento em que siga a Cristo, eu vou me tornando igreja. Então se torna um mandamento da igreja. Por isso que se torna impossível evangelizar fora da igreja e se torna também impossível evangelizar estando contra a igreja. O papel da igreja, portanto, é gerar credibilidade da verdade no coração do homem. Meus irmãos, para a gente caminhar para a reta final desse primeiro capítulo, e o que o Papa Paulo VI quer nos orientar e nos dizer a respeito da evangelização, a gente tem que compreender, portanto, mais uma vez eu friso, que Cristo foi o maior evangelizador. Mais uma vez eu digo porque é muito importante ficar cravado. Quando você estiver no seio da missão, quando você estiver ali preparando para a missão, você tem que compreender que você é chamado a ser reflexo de Cristo.
nos locais ao qual você for passar. Então, antes de mais nada, tenha essa compreensão de que nós somos chamados a sermos imitadores de Cristo também na evangelização. Nós somos chamados a uma compreensão, e agora nesse momento eu quis muito abrir um parêntese, porque eu vejo uma juventude com uma concepção completamente errônea de missão. Eu vejo uma juventude do Ministério Jovem com uma compreensão de missão, de evangelização completamente errada. Por quê, Rafael? Porque muitas vezes a nossa juventude entende que missão é simplesmente você parar tudo que você está fazendo, ir lá para Aragarças, ir lá para o Anão, ou então ir para algum lugar da sua cidade, mas simplesmente parar tudo que você está fazendo, procurar um outro meio, um outro espaço para falar de Deus. E a gente vai ter nesse começo do segundo capítulo uma noção completamente diferente do que é evangelização. Evangelização pode ser isso? Pode, mas é muito mais amplo, e a gente necessita que o Ministério Jovem, aqui no estado de Goiás, compreenda que essa missão de evangelizar é muito maior, é muito mais abrangente. Não é simplesmente você estar no Jesus Araguaia, pode ser lá, pode, mas, meu irmão, a missão você é chamado a vivenciá-la no seu dia a dia. A evangelização, você é chamado a promovê-la a todo instante da sua vida no seu dia a dia. Rafael, então fala para mim, o que é evangelização? O que é evangelizar? De forma simples, evangelizar é levar Cristo ao conhecimento daqueles que ainda não têm. Só que o próprio documento, essa própria encíclica, ela é muito sábia quando ela coloca para nós que qualquer definição que eu teria sobre evangelização empobreceria. Qualquer definição que eu traga sobre evangelização mutilaria o que é evangelização. Meus irmãos, tudo aqui que eu pudesse definir como evangelização acabaria que deixaria de contemplar todas as riquezas do que é levar Cristo ao coração de alguém que não conhece. Mas para a gente ser didático, para a gente ser sintético aqui também, a gente precisa compreender o que é evangelização e o que é missão. Compreenda, amado, que evangelização, de uma forma bem simples, bem pobre, bem mutilada, como o próprio documento coloca, é levar Cristo ao coração dos homens. E a partir do momento em que eu levo Cristo ao coração dos homens, algo de especial tem que acontecer. Algo de profundo, de impactante, de marcante tem que acontecer. E essa é a função da evangelização. O que é, a gente compreende. Evangelizar é levar Cristo às pessoas que não conhecem. Mas a função da evangelização é transformação interior de quem a recebe. Meus irmãos, como o próprio documento coloca, uma transformação da consciência pessoal e coletiva de todos os homens. Para a gente parar um pouquinho e fazer uma compreensão do que é isso é impactante, é muito profundo. A partir do momento em que eu conheço a Cristo, eu acabo impactado por um novo projeto de vida. E esse projeto de vida tem que me fazer mudar, tem que me fazer transformar. Esse projeto de vida tem que mudar não somente as minhas atitudes pessoais, mas a minha atitude perante toda a sociedade. Então, a gente compreender isso é muito importante, porque sempre a evangelização tem que levar a uma transformação. A evangelização tem que ser tão impactante que a pessoa que está conhecendo a Cristo, ela tem que sair com um propósito completamente diferente de vida. Eu vou ler para vocês um trecho do escrito para que a gente possa compreender a profundidade do que é evangelização. O texto nos diz da seguinte forma: estratos da humanidade que se transformam. Para a igreja, não se trata tanto de pregar o evangelho a espaços geográficos cada vez mais vastos, ou populações maiores em dimensões de massa, mas chegar a atingir e como que a modificar pela força do evangelho os critérios de julgar, os valores que contam,
os centros de interesse, as linhas de pensamento, as fontes inspiradoras, os moldes de vida da humanidade que se apresentam em contraste com a palavra de Deus e com um desígnio de salvação. Rafael, peraí, vamos lá que você foi muito rápido, eu não consegui nem compreender o que você está falando. Vamos analisar com calma. Sabe o que isso é, meus irmãos? O início dos Sentinelas da Manhã. Olha, para a gente compreender a dimensão desse documento. Ele está falando, com outras palavras, tudo aquilo que anos depois a gente compreenderia como chamado da igreja para nós. Nós, jovens Sentinelas da Manhã aqui do estado de Goiás, a gente já está careca de saber, de conhecer, de aprofundar tudo isso que o Sentinelas traz. Mas a partir do momento em que esse documento nos fala, ele quer dizer da seguinte forma: meus irmãos, nós não temos que nos preocupar com evangelização massiva. Ah não, porque eu vou sair para missão lá no Jesus Araguaia, Aragarças tem 20 mil habitantes, e se eu não converter 10 mil, eu não preciso nem voltar para Goiânia, eu tenho que ficar lá até converter 10 mil. Ah não, porque a gente tem que fazer um encontro massivo de evangelização. A gente tem que fazer um show aqui com, sei lá, algum cantor que bomba aí. A gente tem que fazer um show, sei lá, com o Diego Fernandes, com aquele mexicano, como é que é o nome dele mesmo? É uma dica aí. Martim Valverde. Ou sei lá, fazer show com quem for, porque a gente precisa reunir 1 milhão de pessoas aqui em Goiânia, tem que reunir 1 milhão de pessoas lá em Aragarças, porque no Jesus Araguaia teria Martim Valverde, ou seja o que for. Porque a gente precisa fazer uma evangelização massiva, nós temos que tocar muitos corações. Meus irmãos, não. A igreja vem nos ensinar que o importante não é a gente fazer uma evangelização em massa. Pelo contrário, a igreja vem nos ensinar que a gente tem que modificar o mundo pela força do Evangelho. E como que a gente modifica o mundo? Meus irmãos, tendo os critérios certos de evangelização. Aqui, o documento vem nos ensinar que a gente tem que procurar os centros de interesse da sociedade. Como o próprio coloca, as linhas de pensamento, as fontes inspiradoras e os modelos de vida da humanidade. Como assim, Rafael? É como a gente trabalha lá no Sentinelas da Manhã, como, muitas vezes, os areópagos. Ali no capítulo 4 do livro, quando a gente fala dos areópagos, areópago era aquele centro de formação de sabedoria, a qual Paulo, sem temor algum, foi e evangelizou e falou de Cristo naqueles meios mais difíceis. São esses meios que nós temos que conquistar. O documento vai nos ensinar que a gente tem que atingir os centros da sociedade, que são fontes de conhecimento, que são fontes de produção de meios de vida. É por isso que nós somos chamados a ter uma atuação completamente diferente na evangelização. Meus irmãos, Deus definitivamente não espera do ministério jovem grandes encontros para multidões. Ah, não, porque no último encontro diocesano que eu fiz, eu consegui arrebanhar para Deus 15 mil jovens. Não. Deus se preocupa muito mais com a qualidade da sua evangelização. Evangelizar, mais uma vez eu repito, é tocar o coração da pessoa. E não simplesmente fazer barulho. Essa dimensão é muito profunda, porque vai nos levar a quebrar as estruturas de pecado, como o Sentinela nos ensina, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. É a partir do momento em que nós formarmos bons sentinelas políticos que a gente transforma a realidade cultural. É a partir do momento em que nós formarmos bons professores para estar à frente das faculdades, das universidades, desses meios acadêmicos, das escolas, que nós vamos transformar a realidade em que nós vivemos. Que nós vamos pegar esses locais em que há o contraste do modo de viver com o Evangelho e transformá-lo num recinto onde reina a lei do amor de Deus, onde nós vamos conseguir construir a civilização do amor. Então, é muito profundo isso que nos apresenta. Meus irmãos, tenham sempre em mente, tenham sempre convicção que evangelizar é tocar o coração. Evangelizar não é massivo, mas simplesmente tocar o coração. Então, esse é o propósito da evangelização. Meus irmãos, é muito interessante também, é muito oportuno a gente falar da evangelização, que existe um aspecto crucial na evangelização, que é o testemunho.
Porque o testemunho, ele inquieta os corações. O testemunho é capaz de gerar no coração daquele que não conhece a Cristo, que não crê, uma inquietude. Poxa, mas por que essa juventude sentinela da renovação carismática católica é assim? Por que essa galera não precisa disso para ser feliz? Por que essa galera não busca nisso a felicidade? Por que essa galera não está fazendo igual todo mundo? E por que eles se encontram tão bem assim? Então o testemunho, ele tem o papel de inquietar o coração. Já dizia São João Paulo II que o testemunho de santidade é uma das armas mais poderosas que existe no mundo. Então a gente tem que colocar acima de tudo a compreensão de que o meu testemunho é elemento-chave para que o amor de Cristo toque o coração de uma pessoa. Cabe a nós, portanto, darmos aqui nesse momento um espaço profundo para o testemunho. E a gente fala um pouco disso no Sentinelas da Manhã. A gente trabalha um pouco essa força do testemunho nos Sentinelas da Manhã, mas essa exortação apostólica vem ao nosso encontro e nos traz uma novidade derradeira, que não é apresentada de uma forma escancarada nos Sentinelas da Manhã. Mais ou menos de uma forma escancarada. Que novidade é essa, Rafael? O que você vem para nos orientar nessa noite? Que apesar de belo, por mais lindo que seja o testemunho sozinho pode se tornar impotente com o tempo. Meus irmãos, apesar do testemunho, é necessário que nós falemos de forma clara, que nós anunciemos a Cristo de uma forma clara, que nós tenhamos essa ousadia, que muitas vezes é tão difícil, porque muitas vezes no meio que nós estamos vivendo, ali na nossa faculdade, ali no nosso emprego, às vezes até mesmo na nossa família, a gente pode estar até testemunhando, levando uma vida diferente, privando lugares, nos privando de situações, de pessoas, de pensamentos. A gente está vivendo, a gente está testemunhando, a gente está mostrando uma postura diferente. Mas o documento vem nos ensinar que se a gente não tem a ousadia de falar, de convidar, de anunciar, nada disso vai acontecer. O testemunho, com o tempo, vai se tornando ineficaz. O testemunho sozinho não é suficiente. Bem como a gente tem que compreender que também a fala sem o testemunho também não é eficaz. Meus irmãos, o mesmo espaço que nós damos para a fala, nós temos que dar para o testemunho. E o testemunho também sem a fala não vai se tornar eficaz. Portanto, sentinela, quando você estiver lá no Jesus Araguaia, não tenha audácia, não pipoca, não titubeia para aquele jovem que você vê que está ali, talvez começando a ficar alterado, começando a estar mais alegrinho. Não tenha medo, não titubeia, vai lá e fale a verdade, mostre com a sua alegria ali também nas areias da praia, o seu testemunho que você está ali por um propósito diferente, isso vai impactar a vida das pessoas. Beleza, mas faça do Jesus Araguaia um grande treinamento para a sua vida. Faça do Jesus Araguaia um grande treinamento para a sua história. Meus irmãos, não percam a oportunidade de falar de Deus. Não percam a oportunidade de anunciar a Deus. Muitas vezes o teu testemunho de santidade na sua faculdade, sobre a sua castidade, sobre uma autenticidade de fé, talvez você não cola, tenha uma vida reta, uma vida íntegra, seja o melhor aluno. Mas talvez só isso não seja suficiente. Com o tempo tudo isso pode se dissolver e as pessoas não possam ter a leitura adequada do seu projeto de vida. Portanto, faça de Jesus Araguaia um treinamento para você ter a audácia suficiente para atingir todos os meios de evangelização. Então, aguenta firme, vai e tenha a audácia de anunciar o Evangelho. E, por fim, quando a gente encerrar esse segundo capítulo sobre o que é evangelizar, a gente tem que ter uma dimensão ainda maior. E a evangelização é tão completa e tão presente na vida da igreja que a gente precisa falar de um ciclo que existe na evangelização. Que ciclo? Bom, aquele que é evangelizado, ele é chamado à vida comunitária. Meus irmãos, você tem um sonho de fazer
algum projeto missionário na sua cidade, algum projeto através do grupo de oração, e pode ter certeza que eu também tenho esse sonho que você faça, antes de mais nada, é crucial que você envolva a pessoa para uma entrada na vida comunitária. O que é a vida comunitária, Rafael? Para a vida na igreja. Pode perceber que todas as ações do Jesus Araguaia, por exemplo, a gente sempre laça com um convite para a noite carismática, para que a pessoa possa ir até a igreja, para que ela possa se aclimatar em relação à igreja, e na igreja é apresentado para ela tudo aquilo que a comunidade pode oferecer, seja pastoral, seja os grupos da renovação que existem na cidade, seja qualquer atribuição, horário de missa. Ali as pessoas terão um encontro e uma oportunidade de dar continuidade. Então, Rafael, poxa, eu olho aqui na minha cidade, tem uma praça que a molecada reúne só para ouvir som, usar droga, para fazer besteira, fazer coisa errada. Poxa, aqui na minha cidade tem um lago lá que rola de tudo, tá do mais indevido. E o meu sonho é fazer com que a evangelização atinja esses lugares. Perfeito. Vocês já sabem que evangelizar é levar o amor de Cristo ao coração daqueles que não conhecem a Ele. Perfeito. Mas nós temos que ter a compreensão também que sempre você deve levar aquela pessoa que está sendo evangelizada para o centro da igreja. E acima de tudo, fazer com que essa pessoa se torne um evangelizador. Um profundo evangelizador. Então aquele que um dia foi evangelizado tem o papel de no dia de amanhã se tornar um evangelizador. Então esse é, de determinada forma, o segundo capítulo, e aquilo que nós temos a falar um pouquinho sobre o que é evangelizar. Para você que está chegando agora, que está conectando agora, correu, chegou da faculdade, chegou nesse instante para participar dessa live, nós temos que compreender, então, que nós estamos passando por um processo de transformação. E esse documento que nós estamos abordando é para compreender a abertura do coração da igreja para a evangelização. Uma nova evangelização, não uma evangelização nova. A gente trabalha isso no Sentinelas da Manhã, a gente compreende. Não é uma evangelização longe do evangelho, mas são novos meios de se evangelizar, e o Jesus Araguaia é um deles. Para você que chegou agora, não tenha medo de soltar a sua pergunta, ninguém vai te chamar de burro, viu? Não tem problema não. Mas tenha certeza que a gente está aqui para auxiliar, está aqui para responder. Se você quiser dar um testemunho também, pedir para repetir alguma coisa, falar, Rafael, não entendi muito bem o que você quis dizer com isso. Pode soltar a sua dúvida, pode soltar o que você quiser, porque a gente está aqui para trabalhar e formar uma juventude plena para Cristo. Mais uma vez, eu vou frisar mais uma vez, é muito importante, compreenda, jovem. Missão não é simplesmente você sair da sua cidade e ir para o Jesus Araguaia. Viva a missão no seu cotidiano. Viva a missão no seu dia a dia. Se evangelizar e levar Cristo ao coração dos homens, principalmente daqueles que não conhecem, hoje nós somos chamados à compreensão de que devemos atuar em todas as áreas da nossa vida. E principalmente, tenha a ousadia de olhar ao teu redor, olhar para a tua cidade e buscar compreender o que eu, com o meu grupo de oração, posso fazer para transformar a realidade da minha cidade. O que eu, com o meu grupo de oração, posso fazer para transformar o local onde eu vivo, onde nós moramos, e a realidade de tantos jovens que têm se perdido diante de um mundo que oferece mentiras. Então, tenha essa compreensão nessa noite. E, por favor, participe conosco, atuem. Se tiver alguma pergunta, não tenha receio de soltar, não tenha medo de falar. Vamos firme, porque nós somos chamados a aprofundar no terceiro capítulo nesse momento. Tainá quer dar um parênteses? Olha só, o Paulo Júnior, da Diocese de Formosa, está firme e forte para o JMA. A Luciene ressaltou: segundo, entender o que é a evangelização. E o Adervânio Monteiro, a felicidade está em Cristo. Não. A Dervânia que tá me dando muito bolo, viu? Tem que ir em Jesus Araguaia esse ano, viu, irmão? Tem muito tempo que você não vai, tô te esperando lá. Meus irmãos, pra gente dar continuidade, o conteúdo da evangelização. Meus irmãos, a gente
no módulo comum do Jesus Araguaia, a gente até aprofunda um pouco no conteúdo da evangelização. Principalmente no método antigo, quando a gente estudava, que a gente passava por aqueles 9 passos. Quem é da galera aí dos primeiros Jesus Araguaia, vocês vão lembrar que você tinha que ser o The Flash, pegar e trabalhar as 9 temáticas do querigma, aí rapidão, pá, e falar para a pessoa em 2 minutos, todo mundo correndo, a pessoa querendo partilhar, assim, não, calma aí, que eu ainda não falei sobre a vida em comunidade, já estou chegando, e agora aí você fala. Bom, a gente tem que ter essa compreensão que a evangelização, de fato, engloba tudo isso. Eu faço aqui uma brincadeira, mas é só para vocês puxarem na memória, para não ter que trabalhar tudo isso, para vocês puxarem na memória que evangelização envolve tudo isso. E mais uma vez eu digo que evangelização não é você sair da sua cidade e fazer missão em outro lugar, não é somente isso. Mas no seu dia a dia, você pode dar esses toques ali na sua faculdade, com seus colegas de faculdade, a cada dia. Surgiu uma brecha, você entra, dá um testemunho, fala alguma coisa que Deus fez na sua vida. Deu outra brecha, você vai lá, fala sobre pecado pro cara e tenta mostrar para ele a graça que é uma vida livre. Enfim, evangelizar de fato é dar esse testemunho do amor do Pai, da redenção, do sacrifício através de Cristo, da transformação e libertação que vem do Espírito Santo, da vida nova que Ele nos concede, que é muito bom estar na igreja, que a vida comunitária é muito importante. De fato, é também isso, compreenda. Mas eu quero partilhar com vocês ainda com um aspecto muito importante e que é o sonho do Ministério Jovem, que ele adentre a todas as realidades de grupo de oração. Meus irmãos, o documento nos traz o seguinte texto: a igreja tem o dever a igreja tem o dever de anunciar a libertação de milhões de seres humanos, sendo muitos destes seus filhos espirituais. O dever de ajudar uma tal libertação nos seus começos, de dar o testemunho em favor dela e de envidar esforços para que ela chegue a ser total. Isso não é alheio à evangelização. Rafael, você fala, eu não estou lendo e eu não entendi nada. Beleza, vamos lá, vamos tentar compreender o que a igreja quer nos dizer nesse momento. Ela quer nos dizer que nós devemos anunciar a libertação. Mas não somente anunciar, nós temos o dever de auxiliar nessa libertação. E auxiliar no começo. Como assim, Rafael? Bom, a gente tem que dar suporte para as pessoas naquilo que é material e naquilo que elas precisam. Foi muito profético para o Ministério Jovem, quando algumas pessoas se lembram, algumas pessoas tiveram, o próprio Érico que está aqui comentando conosco, ele vai se lembrar que ele teve na Conferência Nacional também. Houve uma Conferência Nacional de Jovens lá em Brasília, no ano de 2015, final de 2015, novembro de 2015, se eu não me engano. 2015 mesmo. E, bom, a galera fez comida para todo mundo e tal, e sobrou comida pra caramba. E eles foram se reunir e falar assim: não, vamos fazer o seguinte, vamos selecionar os jovens de alguns estados, cada estado indica um jovem, e a gente vai lá entregar esses alimentos para uma pessoa necessitada, para quem precisa. Vamos lá, que lá perto do hospital tem muito morador de rua, e lá que a gente vai entregar. Beleza. Acabou que, pela questão de comodidade, como cada jovem de um estado estava dormindo em uma casa, em um local separado, e os coordenadores estaduais estavam reunidos para dormir no mesmo lugar, e a gente estava reunido na mesma casa, os coordenadores estaduais, e acabou que ficou muito mais fácil reunir os coordenadores estaduais para nós fazermos essa missão de entrega de alimentos. E caramba, como foi impactante, porque no começo parecia a coisa mais linda, parecia fantástico. Nossa, chegava, por exemplo, foi eu e o Ricardo lá do Rio de Janeiro, a gente ia evangelizar, pô, cara, sou lá de Goiânia, esse aqui é o Ricardo lá do Rio de Janeiro, e a gente está aqui para trazer a mensagem, tal, falar de Deus, fazia toda a evangelização, e no final saiu todo mundo com a cara de tacho. E por que, Rafael? Porque a gente começou a se perguntar: poxa, mas
A gente está aqui hoje, entregando alimento hoje, falando de Deus hoje. Amanhã, o Rafael volta para Goiânia, o Ricardo volta para o Rio de Janeiro, o Simeão volta lá para Roraima e cada um volta para o seu canto. E o que serão dessas pessoas no dia de amanhã? Meus irmãos, a evangelização e a própria exortação apostólica nos ensina com isso, que nós devemos ter também um auxílio para essa libertação, muitas vezes até das mazelas materiais, no início da caminhada da pessoa. Não basta para nós simplesmente, receba o Espírito Santo, seja batizado no Espírito Santo, e a pessoa vira, termina ali o grupo de oração, não tem nem o que comer, não tem nem para onde voltar, mas nós devemos ser solidários a essa compreensão e esse carisma. Nós devemos ser suporte também nesse aspecto. Muitas vezes nós estamos nos perdendo porque nós fazemos missão extremamente voltada ao anúncio naquele momento. A gente não se preocupa com o pastoreio e as necessidades do irmão no dia de amanhã. Nós temos a obrigação de fazer essa promoção humana para a vida das pessoas. Meus irmãos, como eu sonho com o Ministério Jovem nas cidades, um dia a gente vai chegar lá, com fé em Deus, que não somente evangeliza uma prostituta, mas que tenta compreender o porquê que ela está se prostituindo, porquê que ela está ali naquele meio, e auxiliar, de dar a mão para ela, para tentar fazer ela sair do buraco. Poxa, será que ela está prostituindo porque ela tem um filho pequeno, ela precisa trabalhar para dar comida para ele, para pagar o aluguel? Será que é por isso que ela está prostituindo? Se a gente conseguisse dar suporte, dar uma casa, um teto para ela, dar uma profissão digna, será que ela não conseguiria sair da prostituição? Será que o anúncio do Evangelho não cairia mais fácil no coração dela? Meus irmãos, como eu tenho o sonho de ver uma juventude extremamente motivada e auxiliando não somente na propagação do Evangelho, mas na libertação também das mazelas materiais das pessoas. Esse é o nosso dever, essa é a nossa obrigação, e é isso que o documento vem nos dizer. Definitivamente, a gente fechar os olhos às realidades materiais das pessoas não é alheio à evangelização. Não é a vontade de Deus. Deus quer que nós estejamos atentos a essas realidades. Então, dando continuidade, a gente está aqui parando, portanto, no 3º capítulo, estamos falando aqui do documento de Paulo VI, uma exortação apostólica sobre o anúncio do Evangelho, que é fruto de um sínodo com os bispos, e nós estamos aqui para trabalhar em prol desse documento, já nos preparando para o Jesus na Araguaia. Vai ser fogo com a graça de Deus. A Anitta também acabou de fazer presente. Um abraço, Anitta, boa noite. O Gabriel Tomás, não perde uma. Não perde uma. Gente boa, absurdo, que Deus te abençoe, meu irmão. Te dê muita força também nesses caminhos da vida. Seja muito bem-vindo e obrigado mais uma vez por estar sempre ajudando na divulgação e também participando. Que Deus te ilumine sempre. E também uma boa noite especial para a Rita de Cássia Albino também, que acabou de entrar. Que Deus te ilumine imensamente. Giovana Fernandes está falando aqui um sonho que vai ser realizado. Amém. Nós cremos imensamente. E o Érico também participando aqui, falando dos 7 módulos em 5 minutos para 20 pessoas. Vem por aí, irmão. Deus não espera isso especificamente do Ministério Jovem. Claro que há situações especiais. Tem momentos que a gente tem só 2 minutos para falar de Deus para alguém e a gente tem que ser vapt-vupt. Mas, ao longo das formações, pelas próximas semanas, a gente vai compreender que a escuta é primordial para a evangelização. Então, seguindo, nós somos chamados, portanto, a aprofundar no 4º capítulo dessa exortação apostólica, que vem falar sobre as vias de evangelização. Se a gente para compreender, tem até alguma lógica, né? O 1º capítulo trabalha Cristo como referência e modelo de evangelização. O 2º capítulo vem nos falar como evangelizar. O 3º capítulo vem nos ensinar também sobre o conteúdo da evangelização. No 2º capítulo, o que é evangelizar. O 3º capítulo, o conteúdo da evangelização. Poxa, o que eu vou falar? E o 4º capítulo vai falar das vias de evangelização. Como assim via de evangelização, Rafael? Bom, é um meio do qual eu vou utilizar para fazer essa evangelização.
Meus irmãos, vamos ser bastante compreensivos nesse momento. Esse documento vem nos ensinar que a importância do conteúdo, bastante atenção no que eu vou dizer, a importância do conteúdo não esconde a importância do meio ao qual eu vou utilizar para evangelizar. Como assim, Rafael? O anúncio do evangelho é muito importante, mas o meio do qual eu vou utilizar para evangelizar também é muito importante. Vamos dar uma deixa aqui agora. O Rafael vai utilizar uma via de evangelização. O que ele vai fazer? Vou buscar um Orkut da vida para evangelizar. Você vai evangelizar quem lá no Orkut? Ninguém. Bom, Rafael quer utilizar uma via de evangelização. O que o Rafael vai fazer para evangelizar? Não, vou hoje lá em Aragarças, quero evangelizar quem estiver na praia nesse momento porque eu estou louco, estou sedento para falar de Deus. Não vai ter ninguém lá, não se preocupe. Então, o que a igreja nos pede? A igreja nos pede que nós sejamos sóbrios na busca por meio de evangelização. Mas que apesar de sóbrio, a gente seja criativo. Criatividade é a palavra que tem que nortear a nossa evangelização. Então a gente tem que estar sempre buscando meios de sermos fecundos nessa evangelização. Por exemplo, a live que a gente está fazendo aqui agora é um grande meio. Nós estamos encurtando distâncias, nós estamos encurtando custos para abordar um pouco mais a temática da evangelização. Isso é uma forma de sermos criativos para aprofundar a nossa evangelização. E a igreja, ela é muito interessante porque lá em 1975, a igreja, atenta a esse olhar, como eu disse lá no comecinho da nossa formação, de transformação do mundo em que vive, ela já falava sobre as mass médias. O que é isso, Rafael? Com seu sotaque muito ruim de inglês. Os meios de comunicação massivos. A igreja já se atentava ao crescimento dos meios de comunicação, à abrangência dos jornais que só crescia, à abrangência das revistas que só crescia, do rádio também naquele momento, que era imenso, da televisão principalmente também, que buscava uma compreensão e já se atentava a essas realidades. E inclusive é muito interessante no documento, porque a igreja colocava assim, olha, que se nós não utilizarmos esses meios de evangelização, Deus fatalmente nos cobraria. Jovem, se você não utilizar do teu Facebook, se você não utilizar do teu Instagram, se você não utilizar desses meios para sua comunicação, para a evangelização, fatalmente Deus vai te cobrar. Não tenha dúvida. A igreja já nos ensinava isso em 1975. Mas não basta simplesmente a gente utilizar dos grandes meios para a evangelização. A igreja foi muito sábia porque ela coloca isso de uma forma muito oportuna. O que ela fala? Que não basta a gente atingir inúmeras pessoas com esses meios. Não basta a gente aqui fazer uma live e atingir 100 mil pessoas através da live. Mas nós temos que nos preocupar com o impacto que isso gera no coração das pessoas. Não adianta nada a gente jogar palavras ao vento, não adianta nada a gente jogar palavras vazias, se essas palavras não encontram um espaço fecundo no coração das pessoas. E é por isso que esses meios que nós estamos abordando aqui, todos servem para otimizar essa evangelização. Então, meu irmão, olha para o lado, esteja atento a todas as oportunidades que Deus te dá de evangelizar. Seja via WhatsApp, seja via Instagram, seja via Facebook. Esteja atento. Você tem a oportunidade de conseguir um programa de rádio na sua cidade. Vai lá, mete a cara, faça acontecer. Se você tem a oportunidade de conseguir algum espaço em qualquer coisa, vai lá, não deixe de anunciar a Cristo. Seja oportuno nessa evangelização. Não deixe de lado. E aqui eu tenho que abrir um parêntese e conversar um pouco sobre uma realidade que a galera mineira do Ministério Jovem de Minas, né, essa galera mineira, abriu seus olhos e soube contemplar. É isso que Deus espera de nós. Rafael, o que essa galera fez? Bom, eles olharam para o Enem e viram uma grande oportunidade de evangelização. Como assim? Bom, eles se colocavam apostos, né, nos locais de entrada
dos locais de prova do Enem. E aí eles pegavam e aproveitavam o fluxo de pessoas, aproveitavam que chegava jovem lá de tudo quanto é jeito, já chega jovem chorando, achando que já está perdido, já chega jovem desesperado, achando que, pô, não vou passar nem hoje, só daqui 10 anos vou conseguir passar. E ofereciam meios de confortar o coração das pessoas. Oferecia abraço, oferecia oração, oferecia ali talvez alguns instrumentos que pudessem facilitar, uma caneta para quem chegou lá sem caneta para fazer a prova, esqueceu. Davam suporte para aquelas pessoas e utilizavam desse meio de evangelização. Utilizavam inclusive de Kombi para dar carona para a galera que estivesse atrasada. Essa criatividade e ousadia que Deus espera de nós. Mas se a gente para olhar para o lado, quantas e quantas realidades completamente escancaradas para a gente atuar, que a gente não consegue fazer nada. Não consegue por puro comodismo mesmo. Quantas vias de evangelização que nós temos em nossas cidades, quantos espaços abertos, quantas oportunidades de falar de Deus, de anunciar, de, como o próprio documento colocou, que eu partilhei com vocês um pouquinho atrás, de mostrar essa dignidade da verdade ao coração do homem, que nós temos de atingir e simplesmente paramos em nosso comodismo. Meus irmãos, a igreja está empurrando essa juventude, a igreja está falando jovem sentinela, vai com tudo, aproveita disso, todos os seus instrumentos que você tem para evangelizar, vai firme. Deus espera de você um jovem fecundo, um jovem completamente disposto à evangelização. Meus irmãos, utilizem de todos os meios de evangelização, não somente dos mais clássicos, não somente do que a igreja já nos dispõe, o documento vai passar por todas essas realidades. A evangelização através da leitura da palavra, da liturgia, a evangelização através dos sacramentos, a evangelização através da pregação, de uma pregação calorosa. É claro que tudo isso para nós é válido, é claro que tudo isso para nós é evangelização. Mas trabalhando portanto, a realidade do Ministério Jovem, a gente tem que compreender, portanto, que existem inúmeros meios de se fazer evangelização. O próprio Jesus Araguaia é um meio de evangelização extremamente ousado. Cara, você pegar ali 200 jovens na cidade, para colocar numa cidade, 200 jovens para colocar em outra, e fazer uma evangelização com essa galera no meio da praia, no meio de tanta gente que não esperava encontrar Deus ali, de fato, é loucura. Isso é ousadia. Mas eu te pergunto, jovem, e eu quero muito que essas minhas palavras inquietem o seu coração. Se você é coordenador de grupo de oração, se você participa do núcleo do grupo de oração, se você participa, é assessor de missão da sua diocese, da sua cidade, seja o que for, meus irmãos, que essas palavras possam inquietar o teu coração, mas qual é o projeto ousado que você pode fazer, que você deve fazer na sua cidade? Será que não é evangelização do presídio? Será que não tem um presídio na sua cidade que você não pode ir lá fazer um trabalho social? Qual é a ousadia que você pode oferecer para Deus, para que Deus possa fazer da tua vida um grande instrumento, do teu grupo de oração um grande instrumento? Então, tenha essa compreensão de que Deus espera de nós ousadia. Ousadia através das vias de evangelização. Por fim, para eu fechar esse tópico, eu quero ir um pouquinho mais além, eu quero inquietar o coração de vocês um pouquinho mais além. Amados, definitivamente, só tem ousadia quem é aberto ao Espírito Santo. Só tem esse tique, essa abertura, quem se coloca em oração e quem tem um olhar atento a todo momento de evangelização. Meus irmãos, chega um momento que nós sermos ousados. Eu gosto muito de Sentinelas da Manhã quando nós dizemos que o mundo não cansa de mentir para os jovens sobre todas as ofertas que ele tem para fazer. Mas a gente não tem a audácia de falar a verdade para quem necessita também. A gente não tem essa ousadia de ir para os lugares mais difíceis para evangelizar. A gente muitas vezes não tem essa ousadia de sair das quatro paredes do nosso grupo de oração e se colocar à disposição daqueles que mais necessitam. Tenhamos essa ousadia. E só vai ter essa ousadia quem tem abertura ao Espírito Santo. Quem está disposto a pagar o preço para conseguir evangelizar, tocar a vida
de todos. Então, para você que está chegando agora, né, um abraço também para Nath Ispaim, que está chegando aqui agora. Um abraço, Nath, que Deus abençoe. Beijo, Nath. Nath! Um abraço para o Pierre também, nosso irmão lá de Santa Catarina, que veio ano passado no Dias do Araguaia. Que Deus abençoe, irmão. Que Deus te conduza imensamente aí na comunidade de Betânia. Que Deus lhe abençoe. Um abraço também para o Maxwell, que é da Paraíba, está nos ouvindo. Amém, irmão, que bom que chegou na Paraíba essa formação. Bem-vindo. Bem-vindo também. E para Lindaura Costa também, eu quero e preciso dessa ousadia, uma alegria nova. Amém. Que o Espírito Santo possa conceder essa ousadia a todo o Ministério Jovem do Brasil e todo o Ministério Jovem do mundo também. Que nós possamos ser inebriados também por essa audácia no Espírito Santo. Érico também aqui comentando, para nós, jovem, ter ânimo, pois ser forte e corajoso. Chegou o nosso momento de juventude, somos a nova geração que adentramos a terra prometida. Então, sejamos firmes e corajosos nesse processo de evangelização. Já caminhando para a nossa reta final, eu falei para vocês que são 7 capítulos, a gente já está adentrando o 5º, já no finalzinho da nossa formação. Nós somos chamados a compreender também os destinatários da evangelização. Rafael, quem são os destinatários da evangelização? Quem que... Ó, só um comentário aqui. Flagrei aqui o comentário do Andervânio. Tenho que pedir para Deus tirar o espírito da timidez para ser ousado em Deus. Amém, irmão? Porque a palavra de Deus nos fala que nós não devemos ter um espírito de timidez, mas sim um espírito de ousadia. O fruto do Espírito Santo gera isso. Enfim, a gente caminhando para essa reta final, 5º capítulo, os destinatários da evangelização. Portanto, Rafael, para quem que eu tenho que pregar, que eu tenho que anunciar o Evangelho, para quem que eu tenho que fazer diferença no mundo, como que eu vou revolucionar o mundo através da evangelização? Quem são essas pessoas? Bom, se a gente pega as últimas palavras de Cristo no Evangelho segundo São Marcos, definitivamente todos são chamados à evangelização. É por isso que está escrito assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E se a gente pega o cristianismo primitivo, a gente vai começar a perceber que os 11, e depois com a chegada de Paulo, essa galera levou ao pé da letra esse envio. Essa galera cumpriu muito bem essa missão. Meus irmãos, é óbvio que para eles houve muitos obstáculos, mas eles não titubearam diante da ordem, do envio que Cristo nos deu. Então nós somos chamados a deixar também que o testemunho desses homens e a força do Espírito Santo possa renovar o nosso ânimo de evangelização. Porque obstáculos todos nós vamos ter. E aqui eu quero fazer um parênteses com vocês. Necessito fazer um adendo aqui nesse momento. Olha, definitivamente nós passamos por muitas dificuldades de evangelização. Hoje à tarde eu partilhava um pouco com a Núbia, que é coordenadora do Ministério Jovem na Diocese de Ipameri, e ela me falava de uma psicóloga que teve cassado seu registro no Conselho Regional de Psicologia, salvo engano, do Rio de Janeiro, porque ela falava de tratamento para os homossexuais. E o que os outros psicólogos colocavam era que a religião não podia invadir o fundamento da psicologia. E olha, definitivamente, para evangelizar, a gente sempre vai enfrentar inúmeros problemas. Mas é muito interessante porque quando o Papa Paulo VI abre o discurso do documento dessa exortação apostólica, ele nos traz que o que norteava os bispos naquele momento era o medo também. O que norteava o trabalho dos bispos naquele instante era o receio. Por quê, Rafael? Poxa, eles passavam por um processo de transformação do mundo, e tanto que, como a gente partilhou no começo, esse documento é para a evangelização do homem contemporâneo, ou seja, o homem nos tempos modernos, e o mundo estava em transformação, e, poxa,
eles estavam dando tiro no escuro, falando assim, nossa, como que nós vamos evangelizar esse novo homem num mundo cada vez mais corrido, num mundo cada vez mais rápido, num mundo cada vez mais influenciado pela mídia global? Como que nós vamos fazer para evangelizar nesse meio? E era esse receio que batia neles e que hoje também bate em nós. Hoje a gente olha uma faculdade e vê como praticamente ninguém está disposto a viver a vida pautada em Cristo como nós estamos, e a gente se assusta, a gente recua, a gente fica com medo. Hoje a gente olha a realidade do nosso redor, a realidade que nos norteia, e a gente também fica inseguro. É como que o Devane partilhava, né? A gente fica tímido, a gente fica pequeno, mas, meus irmãos, a gente tem que tomar o exemplo daqueles que foram os cristãos primitivos. A gente não pode se deixar desanimar por essas realidades. A gente não pode deixar se desanimar por aqueles que não querem viver a verdade e querem colocar a mentira como verdade para nós. A gente não pode desanimar diante daqueles que zombam das nossas escolhas. É o nosso dever anunciar. É o nosso papel olhar o testemunho, por exemplo, do diácono Estevão, que foi apedrejado até a morte, e falar, poxa, se Deus me chamar, eu também estou disposto a pagar o preço. A gente olhar, estava conversando até há pouco com a Ju, um pouquinho mais cedo, falando do testemunho de Paulo, né, aquela dificuldade para evangelizar, e vai numa comunidade, vai em outra, e naufraga sei lá quantas vezes, e passa por dificuldade, é preso, e passa por penúria. Caramba, que dificuldade! E mesmo assim permanece de pé. Talvez a realidade que nós estamos vivendo nem seja tão positiva assim, mas acho que em relação àquele tempo a gente está com um pouquinho mais de facilidade. Então, nós somos chamados a levar a mensagem do anúncio de Cristo, independente das dificuldades, para todos. Quem, Rafael, que é o destinatário da evangelização? Simplesmente todas as pessoas. Rafael, e sobre aqueles que não têm a religião católica? Olha, o documento é muito oportuno quando ele coloca que todos, e existem religiões, por mais que não sejam cristãs, religião que nem cristã não é, eles, de alguma forma, são instruídos desde pequeno a viver uma oração, a viver uma intimidade com Deus, que até torna a pessoa, em alguns aspectos, uma pessoa melhor. Mas, ainda assim, essas pessoas necessitam ter a dignidade em conhecer a verdade. A gente não pode se deparar e achar que é normal que existam várias e várias verdades. A verdade é uma só, a verdade é Cristo. Se existisse mais de uma verdade, elas iriam entrar em contradição. A verdade é uma só e a verdade é Cristo. E, por mais que nós devemos respeitar, e somos chamados ao respeito, nós também temos que ter a compreensão que a pessoa tem a dignidade de conhecer a verdade. Então, estejam atentos. Por fim, é muito oportuno também nos destinatários da evangelização, a gente contemplar uma galera em especial. Por mais que a gente pense em algo monstruoso, né? A gente fala, nossa, olha que bonitas palavras de Cristo. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mãe, arruma minha mala, porque amanhã mesmo eu estou indo para a África, eu vou ser missionário na África, eu vou levar Cristo lá naquele mundo mais louco, mais diferente. Mas, como eu aprendi com um bispo, um amigo meu, existem muitas Áfricas perto de nós. E, de determinada forma, existem muitas pessoas que estão no seio da Igreja Católica e não conhecem a verdade. É como o Papa Bento XVI nos coloca, que não se pode fazer um cristão por conveniência. Ah, você é católico? Poxa, eu sou católico. Por quê? Ah, porque eu fui batizado, era pequenininho, fui lá me batizar. Eu vou na igreja católica de vez em quando eu estou passando por alguma dificuldade, eu vou lá para pedir uma graça a Deus, ou então para os casamentos, ou então para o batizado de alguém da minha família, aí eu vou. Não se faz cristãos por conveniência. Existem pessoas ao nosso redor que estão no seio da igreja, porém não conhecem a verdade. E nós somos chamados também
a levar essa verdade a todas essas pessoas. Então, meus irmãos, definitivamente toma posse que nós temos um mundo para evangelizar. E a gente não pode ter momento para desânimo, ter momento para vergonha, ter momento para timidez, não. Todo momento é momento, toda hora é hora. Nós somos chamados a fazer a diferença no mundo. Por fim, 6º capítulo, quase o último, os obreiros da evangelização. Então, eu quero ler para partilhar com vocês um texto que é colocado nesse documento, mas antes também quero dar um abraço para o Ricardo, lá do Rio de Janeiro, que vai vir aqui em Goiânia. Um abraço, meu irmão, que Deus te abençoe imensamente. Tamo junto aí, com a graça de Deus, vem ele, a Sheila, a esposa dele, que a gente possa te acolher tão bem quanto você nos acolhe quando a gente vai no Rio de Janeiro, meu irmão. Seja muito bem-vindo aqui em julho. Enfim, nós somos chamados a reconhecermos, portanto, nesse 6º capítulo, os obreiros da evangelização. Como eu disse a vocês, vou partilhar um trecho dos escritos que nos diz assim: mas, então, quem é que tem a missão de evangelizar? O Concílio Ecumênico Vaticano II respondeu claramente a essa pergunta. Abre aspas. Por mandato divino, incumbe à Igreja o dever de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E no outro texto, o mesmo concílio diz ainda: toda a Igreja missionária, a obra da evangelização é um dever fundamental do povo de Deus. Então, meus irmãos, todos nós somos chamados a evangelizar. Não tem pessoa que não tenha o dever, a missão de evangelizar. Mais uma vez eu quero frisar para vocês que evangelizar não é fazer igual o Rafael, de sair de Goiânia, ir para a cidade do interior, pegar o microfone e falar. Evangelizar não é você uma vez por ano, não é somente você uma vez por ano pegar com a sua diocese, ir até o Jesus do Araguaia e evangelizar. Além disso, evangelizar é levar Cristo ao coração dos homens. Não se esqueçam, fica bem cravado no coração de vocês da lição que a gente aprendeu lá no 2º capítulo. Evangelizar é levar Cristo ao coração dos homens. E então, todos nós temos esse dever. A igreja vem nos dizer que todos, independente da sua condição financeira, da sua estatura, do seu porte físico, do que você tem, você é chamado a evangelizar. E o mais bonito disso tudo é que a igreja se abre à possibilidade de adaptação da evangelização em relação a quem aplica e a quem é dirigida essa evangelização. Então, toda a igreja é chamada a evangelização, mas existem núcleos dentro da igreja que podem adaptar essa evangelização. Rafael, dá um exemplo. Jesus Araguaia. Jesus Araguaia é um projeto de evangelização que parte da juventude. É um projeto que tem a sua característica peculiar, que tem o seu carisma peculiar, que está lá a juventude, que faz arrastão na areia, que bate palma, que grita, que canta, que evangeliza, que tem a audácia, que vai lá, que não mede esforços para romper algumas barreiras e evangeliza todo mundo. Enfim, essa é uma adaptação da juventude. E é aí que eu te pergunto, qual será que o seu núcleo de igreja, talvez seu grupo de oração, o que vocês têm feito para evangelizar? O que vocês têm feito para adaptar esse chamado de evangelização à sua realidade? O aval da igreja, desde que nós não transformemos o evangelho, mas o falemos com toda a veracidade, com toda a integralidade possível, a igreja nos dá esse aval. Mas o que você, com o seu núcleo enquanto igreja, o seu grupo de oração, o meio qual você vive, os seus amigos, vocês têm feito para evangelizar? É oportuno, porque muitas vezes a gente tem feito missão somente uma vez por ano. Muitas vezes nós temos feito missão somente no Jesus Araguaia, mas nós somos chamados a transformar as realidades
da qual nós estamos submetidos todos os dias através da evangelização. Então, todos somos chamados a evangelizar. Enquanto nós nos reunimos em núcleo, nós temos o aval e a permissão da igreja para adaptar essa evangelização, claro que sem distorcer o evangelho, ao meio ao qual nós vivemos, à realidade a qual nós estamos submetidos. Jesus Araguaia é um exemplo disso. Por fim, último capítulo, para a gente caminhar para a reta final, nós vamos falar sobre o espírito da evangelização. Então, para a gente caminhar, terminando já a nossa formação, nós somos chamados a trabalhar essa última temática, o 7º capítulo do documento do anúncio ao Evangelho. Só lembrando que também, ao final de tudo isso, a gente vai gravar, vai deixar disponível para você no próprio Facebook. Talvez você não teve a oportunidade de presenciar tudo, você pode pegar desde o começo. Talvez você conheça alguém que queria ver também, não conseguiu. Vai estar disponível no Facebook, tudo isso. Nós vamos tentar, não é a certeza. É quase certeza. É quase certeza. Mas a gente vai tentar também que essas formações estejam no site da RCC Goiás. Escreve aí, tá, no site para a galera já ficar ligado. rccgoiás.org, isso. Coloca nos comentários, por favor. E ainda tem mais. Pode ter certeza que ao longo dessas semanas a gente tem algumas pessoas especiais que estão aqui falando para vocês também, viu? Não vou falar não para não quebrar a graça, para não cortar o segredo, mas pelas próximas semanas muitas surpresas virão. E além disso tudo, não esqueça de chamar as pessoas da sua cidade, do seu grupo de oração, que não tiveram condição de participar, de presenciar, de ver essa formação, para que possa participar. Não esqueça, marca a galera, chama, convida, porque ao longo dessas semanas Deus tem muito para falar com o Ministério Jovem. Para a gente, o Ricardo aqui respondendo, mas para a gente caminhar para a reta final, como eu disse, nós vamos falar do espírito de evangelização. Eu quero partilhar mais uma vez um texto que todo carismático, ao compreender o que o documento nos fala, vai sentir o coração extremamente vibrante de alegria, ainda mais na realidade que nós estamos vivendo, na qual semana que vem a Renovação Carismática Católica vai se reunir com o Papa para celebrar os seus 50 anos. E a gente vai ver que o que a igreja nos falou lá em 1975 vai bastante ao encontro da história da renovação. Vamos lá para a gente compreender então. O texto vem nos dizer da seguinte forma: as técnicas de evangelização são boas, obviamente, mas ainda as mais aperfeiçoadas não poderiam substituir a ação discreta do Espírito Santo. A preparação mais apurada do evangelizador nada faz sem ele. De igual modo, a dialética mais convincente, sem ele, permanece impotente em relação ao espírito dos homens. E ainda, os mais bem elaborados esquemas com base sociológica e psicológica, sem ele, em breve se demonstram desprovidos de valor. Olha o que o documento nos ensina. Só dando um parênteses para daqui a pouco eu complementar. Olha, jovem, você pode ser o melhor orador do mundo. Você pode ter uma oratória sensacional. Seu Espírito Santo não é nada capaz. Você pode deixar um projeto aos montes do Jesus Araguaia, no qual você está reunindo 80 mil jovens para evangelização, um monstro projeto. Sem o Espírito Santo, nada acontece. Você pode estar com a melhor técnica de evangelização. Rafael, eu decorei a nova apostila do Ministério Jovem Brasil sobre evangelização. Eu estou afiado, eu estou no esquema, eu ensaiei na frente do espelho, ensaiei com a galera lá em casa, ensaiei até com o cachorrinho lá de casa. Eu estou pronto, estou afiado, eu vou com tudo, eu vou moer. Sem o Espírito Santo você não vai, definitivamente. O elemento crucial que une tudo isso, todas as técnicas que a gente colocou, como, por exemplo, os meios de evangelização, o conteúdo da evangelização, a pessoa da evangelização, a capacidade dela,
Meus irmãos, sem o Espírito Santo, de nada vai adiantar. Não adianta nada, por mais que você seja o mais apto do mundo, o melhor do mundo, o melhor jovem para soltar a tua voz do mundo, a voz mais bonita para cantar, nada vai acontecer sem o Espírito Santo. E é aí que entra a renovação carismática católica e o complemento que eu estou prometendo para vocês. Olha a visão que a igreja tinha em 1975 do Espírito Santo. Nós vivemos na igreja um momento privilegiado do Espírito. Procura-se por toda parte conhecê-lo melhor, tal como a Escritura o revela. De bom grado, as pessoas se colocam sob a sua moção. É uma igreja que acaba de descobrir em seu seio o movimento pentecostal. Começa a descobrir no seu seio a ação do Espírito Santo. E ela é humilde em dizer que, olha, a gente procura conhecer melhor. Tal igual a palavra de Deus nos fala. É aquele fenômeno que aconteceu lá no Atos dos Apóstolos, que ficou esquecido por séculos. A igreja se revela novamente em seu seio e fala, olha, a gente não tem nem noção muito bem ainda de como se revela, a gente ainda está aprendendo aqui em relação às Escrituras, mas é de bom grado que as pessoas se coloquem sob a sua moção. Meus irmãos, por mais que hoje, em 2017, a gente ainda não tenha nem a plena convicção do que o Espírito Santo pode fazer e como ele nos surpreende, é de bom grado que nós estejamos sob a moção do Espírito Santo, principalmente sobre a evangelização. Porque o Espírito Santo faz com que, antes de mais nada, eu seja uma testemunha autêntica dele. Se a gente falava que o testemunho tem um papel crucial na evangelização, é somente através do Espírito Santo que eu me torno uma testemunha autêntica da ação do Espírito Santo. É somente através do Espírito Santo que eu me torno um servidor da verdade. Que eu não faço as coisas para Deus por vaidade. Que eu não faço as coisas para Deus querendo as glórias, querendo os louros da vitória, os louros do merecimento, ser destacado, ser elogiado, mas não. Que eu faço simplesmente porque eu quero com que o mundo viva o que Cristo fez na minha vida, o que Cristo fez na minha história. Eu quero que todo mundo viva em relação a isso. O Espírito Santo faz ainda que nós sejamos animados pelo amor. Faz com que a nossa vida, por mais que vá de mal a pior aos olhos humanos, assim como eu dei o testemunho de Paulo, naufragando, sendo preso, sofrendo, se torne animado pelo amor. Às vezes na evangelização a gente passa pelo pequeno percalço. A gente passa pelo primeiro probleminha. Tem um fulano de tal que está me criticando. Tem um fulano de tal que está me perseguindo. A gente já desanima. Aquele jovem que estava no fogo, louco para anunciar, animado para anunciar. Vem o problema, dificuldade, o coordenador dele não deixou ele fazer o que ele queria. Já esfria. Não. O Espírito Santo nos faz animados pelo amor. O Espírito Santo faz com que essa ousadia da gente ir lá para Paraguai evangelizar, essa ousadia da gente evangelizar na praça da nossa cidade, essa ousadia de evangelizar na nossa faculdade, essa ousadia de sermos sinal de Deus a todo local, façam que isso seja revigorado. E pode bater, pode maltratar, pode humilhar, pode rir, pode zombar na minha cara, que definitivamente eu não quero parar de evangelizar. E por fim, o Espírito Santo faz com que nós tenhamos o fervor dos santos, o amor, a animação em Cristo de todos os santos. Então, eis toda a graça que o Espírito Santo nos faz. E é por isso que ele se torna elemento fundamental, porque sem o Espírito Santo, a nossa missão se torna estéril. Meus irmãos, sei que daqui a alguns dias a gente vai ter uma espiritualidade específica para o Jesus Araguaia. Fique esperto, porque vai chegar até vocês, vai ficar por dentro, vai ficar ciente de todo o trajeto espiritual que nós vamos trilhar até o Jesus Araguaia. Mas eu quero te fazer um convite um pouco diferente. Quero convidá-lo desde já a se unir em oração pelo Jesus Araguaia, mas eu quero que você vá um pouquinho além. Eu peço que você, desde já,
se une em oração e clama o Espírito Santo, não somente pelo Jesus Araguaia, mas pelas realidades da sua cidade que precisa de evangelização. Peço que você, desde já, se una em oração com todo esse Estado, para que nós possamos implantar nos nossos grupos de oração projetos missionários. Quero que você se una para que a nossa juventude possa reconhecer toda a ousadia que nós somos capazes de fazer para transformar o mundo. Não quero pedir oração simplesmente pelo Jesus Araguaia. Por favor, ore pelo Jesus Araguaia, mas não somente por ele, mas ore pela realidade que você vive, pelo teu grupo de oração, pelos projetos missionários que podem surgir no teu grupo de oração e também por todas as áreas da tua vida, pelos locais por onde você pode evangelizar. Cheios do Espírito Santo, eu sei que nós somos capazes de transformar o mundo, e é isso que Deus espera de nós. Por mais que esse temor que, mais uma vez eu digo, que batia nos bispos lá em 1974, bata em nós agora, cara, a gente não sabe nem o que a gente pode falar sem ser criticado. A gente não sabe nem o que nós podemos fazer em relação à nossa fé sem ser criticado, sem ser humilhado, sem ser taxado. Por mais que esse temor ainda bata dentro de nós somos chamados pela força do Espírito Santo a transformar o mundo. O mundo precisa de nós. E Deus quer e conta com o nosso sim. Então, eis a nossa formação. Essa foi só a primeira. Lembrando que toda quinta-feira, às 9 horas, a gente tem um compromisso marcado. Semana que vem já não serei mais eu, nem na outra não serei eu também. Virão novas pessoas por aí. E talvez também a gente tenha algumas lives surpresas, fora da quinta-feira. A Tainá está me olhando com um olhar meio, opa, o que é isso? Mas é porque... Eu sempre recebo novidades nas lives. É porque hoje em Partilha a gente conseguiu uma presença muito especial para uma live e possivelmente não será na quinta-feira. Será um tema a mais, não vamos trocar o cronograma nem o dia. Toda quinta-feira, às 9 horas, estaremos juntos e alguma live surpresa e algum dia vamos adequar em relação ao cronograma da pessoa que vai nos auxiliar. Quero de forma especial agradecer a todo mundo que esteve presente aqui até o final dessa live, que suportou conosco. Um abraço também para o Raniel. Um abraço, Raniel. Deus abençoe, irmão. Tenho uma admiração muito grande pelo teu servir e da forma como você evangeliza também a juventude. E agradeço também a todos que estiveram unidos. Tainá quer fazer um comentário? Eu quero agradecer a Luciene. Ela teve a atenção de comentar tema por tema, do primeiro ao sétimo, fazendo um resuminho pra galera. Obrigada, Luciene. Legal, sim. Tamo junto. Foi ótimo, foi legal. Obrigadão. E lembrando que quem ainda não fez a inscrição do Jesus Araguaia, as inscrições já estão abertas, estão lá no site da RCC Goiás, rccgoiás.org. Pode procurar o seu coordenador diocesano. Lá no site você vai ter as informações gerais, mas a senha para inscrição você só pega com o seu coordenador diocesano. Então, corre, faz sua inscrição, já deixa tudo organizado, pega as rifas, vende, se organiza, porque o Jesus Araguaia será fogo. No mais, isso aqui foi só o começo. Deus ainda tem muito para falar conosco durante esses dias. Tem muito. Então, fica firme e persevera conosco, porque a graça de Deus será imensa e Deus vai tocar bastante o ministério de homem. Mais uma vez, obrigado. Que Deus possa iluminar imensamente a todas as realidades do nosso Estado, possa iluminar a cada um de vocês. E mais uma vez, muito obrigado pela parceria e perseverança até o final. E não esqueça, de semana que vem, compartilha o conteúdo da próxima live. Semana que vem e também, já nessa semana, marque seus amigos que não conseguiram participar, marque seus amigos que estão na faculdade, que estão em algum compromisso, estão em um grupo de oração também, talvez tenha um grupo de oração que bata na quinta, para ele participar dessa formação. Lembrando que essa formação provavelmente vai estar disponível no site da RCC Goiás, junto com algum material anexo para dar um suporte também sobre tudo aquilo que foi dito. E lembrando também que ela, de toda forma, vai estar aqui no Facebook, vai estar gravada. Um abraço, galera. Fique com Deus. Foi uma alegria imensa estar aqui com vocês.